Oi, meninos! Tudo bem com vocês? Oi, gatíssimos! Oi, amorecos! Amores, nossa aula gravada dessa semana, e é na nossa aula gravada dessa semana, nossa, deu uma gaguejada agora, né? Que horror! Não vou cortar, não, vou manter assim, que é para vocês perceberem que a gente às vezes deixa tudo assim, lindo e maravilhoso, para poder parecer que está tudo acontecendo naturalmente, tá bom? Que não é o 12º vídeo que a gente está tentando gravar. Amores, ó, tema de fundo para vocês, Hong Kong. Então, agora eu estou viajando para Hong Kong, por isso que está aqui esse movimento, tudo muito cheio e tudo mais. E o tema da nossa aula de hoje é numeral. Então, dá certinho com Hong Kong. Cheio demais, gente, ó, cheio de gente, cheio de bagunça, cheio de barulho, cheio de carro para tudo quanto é lado. Então, numeral casa bem aí com Hong Kong. Amores, numeral também é uma classe de palavras que vai estar caminhando ali muito próximo ao substantivo, mas não é tão BFF do substantivo como o artigo. O artigo é muito mais BFF, ok? Numeral vai designar o quê? Quantidade. Quantidade exata de seres, ou uma posição que ocupa em um determinado contexto, ou até mesmo a numeração de ações. Então, o numeral serve para quantificar. Simples assim. Pontos importantes aí, gente. Vamos dar exemplos aqui. Onde que a gente vê bastante o uso de numeral? Em Constituição, em legislação. E só lembrando que essa Constituição aqui, ó, esse capítulo 5 é lá da nossa Constituição Federal, chamada também de Constituição Cidadã. E esse capítulo em especial está na matriz curricular do PAS de vocês. Vamos perceber aqui o uso de alguns numerais. Capítulo 1, artigo 5º, incisos 1, 2, 3, 4 e 5. Percebam a quantidade de numerais que nós temos aqui. Obviamente que aqui eles estão marcados como numerais romanos, né? Aqui já na escrita realmente arábica, bonitinho. Amores, o uso do numeral pode ser designado com a seguinte classificação: cardinal, que são os arábicos normais que eu falei agora; ordinal, que designa ordem, sequenciamento; multiplicativos, como o próprio nome diz, traz a ideia de múltiplo de; e fracionário, trazendo a divisão de. Então, é importante a gente olhar nesse sentido, ok? Cardinais indicam quantidade determinada de seres. Vamos aqui aos exemplos que nós temos. Aqui, a principal aplicação dos géis superabsorventes é em implantações de eucalipto, que exigem muita água. Amores, isso daí é fragmento também de um dos nossos textos da matriz do PAS, ok? Estimamos que a demanda do produto seja pela agricultura gira em torno de 500 toneladas por ano. 500 aqui, número cardinal bonitinho. Em uma plantação de eucalipto, por exemplo, com cerca de 1.200 pés, de novo cardinal, são utilizados 1,5 quilo por hectare. Por que não quilos? Porque, gente, o número inteiro aqui é 1. Isso daqui é um númerozinho quebrado, que é meio quilo, vamos pensar assim. Então, 1,5 quilo é o número inteiro que conta. Se fossem 2,5 quilos, ok? Então, a gente tem esses cardinais aí. Os cardinais podem ser ligados por E, como nossa escola foi inaugurada em 1969. Tá vendo que bacana? Os cardinais femininos e masculinos, cardinais 1 e 2, e as centenas a partir de 200 são flexionados em gênero. A gente não vê assim o feminino de 3, o feminino de 4, o feminino de 5. Não tem, ok? Agora a gente tem 200, 200, 300, 300, ok? Então é importante ver isso. Cardinal 1, eu tenho 1 e 1, 2 e 2, bonitinho. Então, são flexionados em feminino aí. Então, 200 lugares para 300 pessoas. Cardinais de grafia dupla, ou seja, estão certíssimos utilizar tanto uma quanto a outra grafia.
14 com Czinho, bilhão com LH, trilhão com LH. Posso usar também 14 com QU, bilhão, B-L-I-A-O, tio, e trilhão, ok? Vamos deixar assim. Estou fazendo uma pronúncia desse jeito para ficar mais claro para vocês, tá, gente? É óbvio que a gente encontra aí bilhão muito mais com LH, trilhão com LH. Agora, 14 e 14, a gente encontra das duas formas, a galera assim meio que dividida de qual que é a correta. As duas estão corretas aí. Ordinais traz a ideia de que, gente? Ordem de sucessão. Então, traz uma ideia de uma sequenciação, de uma posição. O Brasil, de acordo com Moraes, é o segundo maior consumidor de hidrogéis para a agricultura do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, onde onde o produto é usado também em jardins. Gente, esse segundo aqui traz uma sequenciação: primeiro, segundo, terceiro, centésimo, 55º, ok? É muito comum a gente encontrar, gente, o uso dos ordinais em seleção de concurso, quando sai o resultado e tudo mais, que aí você fala assim, aí, qual posição você ficou? Aí eu fiquei em 103º, então, na posição 103, ok? Amores, os ordinais variam em gênero e número. Então, na lista de convocados, ele ocupava o 101º lugar. Está concordando com o quê? Com lugar, ok? A 101ª colocação. Então, eu concordei com colocação. Os ordinais também são utilizados, gente, como recurso de coesão dentro da construção de um texto. Então, percebam aqui essa estruturação. Rodolfo estudou em 2 universidades. Eu tenho 2 aqui como uma marcação aí cardinal, um numeral cardinal. O NB e o FG. Aqui eu estou especificando quais são essas 2 universidades. Na primeira, qual é a primeira? O NB. Estudou agronomia. Na segunda, veterinária. Ok? Cardinais e ordinais como recurso expressivo, gente. Vamos lá. Eu uso muito isso até para poder utilizar, gente, uma figura de linguagem que é a hipérbole. Mãe adora esse recurso expressivo aí. Eu já te falei 1 milhão de vezes para não deixar o tênis jogado no meio do quarto. A gente tem certeza que ela não falou 1 milhão de vezes, mas é um recurso expressivo. Amo esse filme, é a 100ª vez que eu o assisto. Amores, isso daí pode ser, por exemplo, a terceira vez, mas aí a gente dá aquela empolgada e fala que é a 100ª. Então, é um recurso expressivo que, por vezes, faz uso de uma figura de linguagem, como é o caso da hipérbole, para poder potencializar, exagerar a informação. O numeral anteposto ao substantivo deve ser lido como ordinal e posposto como cardinal, ou seja, antes do substantivo, ele deve ser lido como ordinal. Depois do substantivo, ele deve ser lido como cardinal. Vamos a um exemplo disso. A segunda casa do lado direito é a casa número 4, é a casa 4. Então, olha só, segunda casa, ou segunda está aparecendo antes do substantivo casa. Eu não vou colocar a 2 casa ou a 2 casa. Então, é a segunda casa. Do lado direito é a casa número 4. Eu não vou colocar casa segunda, ok? Então, é importante a gente ficar antenado em relação a isso. Quando se faz referência ao primeiro dia do mês, deve-se usar um número ordinal. O dia da mentira é o dia 1º de abril. Então, todo dia 1 do mês, a gente chama de primeiro. 1º de junho, 1º de agosto, 1º de abril. E aí eu já deixo a dica importante aí, gente. 1º de julho é um dia muito importante na vida de vocês. É o dia que eu faço aniversário. Então, 1º de julho, por gentileza, me deem os parabéns. Já fica a dica. Fiquem de olho também, galerinha, na indicação de reis, papas, séculos, partes de uma obra, temos um caso particular.
Quando posposto ao substantivo, ou seja, depois do substantivo, usa-se numerais numerais ordinais até o 10º. Daí em diante vem empregando cardinal. Então, por exemplo, João Paulo II, Dom Pedro II, segundo século, essas coisas assim, a gente tem que ficar um pouquinho antenado. Agora, se eu tenho depois do 10º, por exemplo, 11, 12, 13, 14, 15, século 20, por exemplo, eu não vou colocar século 20º, ok? Eu já chamo de 20 mesmo. Isso é importante da gente frisar. E, assim, ponto importante, gente, nessas situações, a gente emprega algarismos romanos, tá bom? Em textos de leis, os artigos, faltou um Szinho aqui, gente, no slide, foi sem querer, então põe um Szinho aí, por favor. Os artigos, os incisos e os parágrafos numerados até o número 9 são lidos como ordinais, do número 10 em diante como cardinais. O que a gente quer dizer, gente? O direito de propriedade é descrito no inciso 22 do artigo 5º da Constituição Federal. Quinto, por quê? Porque está abaixo de 10, então a gente usa como ordinal. 22 está acima de 10, então a gente usa cardinal aqui, ok? Números multiplicativos, amores, trazem a ideia de multiplicação de uma quantidade. Esses são bem simples. E, no geral, a gente usa esses três aqui designados: dobro, duplo, triplo, ok? São os mais comuns nos textos. Meu pai tem exatamente o dobro da minha idade. Então, a gente tem essa marcação assim. Pode ocorrer da gente colocar uma estrutura como essa, de 200 a 400 vezes o seu peso e aumentar 100 vezes o seu tamanho. Então, aqui na prática, esses numerais multiplicativos por vezes são substituídos pela palavra vezes do lado. Então, eu uso um numeral cardinal, como 200, 400, 100, 50, 30, e ponho a palavra vezes aí junto. Agora, quando designa dobro, triplo ou duplo, são os multiplicativos tradicionais, ok? É difícil a gente encontrar, galerinha, a galera colocando no texto assim, ó, aumentar o cêtuplo do tamanho. Aí a gente olha e fala, oi? O que é o cêtuplo do tamanho? 100 vezes o tamanho. Então, é difícil da gente encontrar isso, ok? Por isso que quando são números como esses, a gente usa o cardinal e põe a palavra vezes do lado para trazer essa ideia de multiplicação. Números fracionários é trazer a ideia de que, gente? De divisão, de divisão por partes iguais. Então, é uma subdivisão aí de um todo. Então, o que eu tenho aqui como números fracionários? É importante vocês perceberem dentro desse texto que aparece aqui a palavra metade. A palavra metade é uma designação de número fracionário, ok? O uso do porcento, do percentual aí, também é uma marcação fracionária, tá, gente? Então, é esse número dividido por 100. Então, também tem uma marcaçãozinha fracionária aí. Aqui a gente tem o uso de metade. Metade tem a designação, a palavra mesmo, bonitinha, designada como fracionário. E aí a gente tem outras formas de números fracionários aí, gente, ó. Gosto de meio a meio, de meio-dia, de meia-noite, de meia-luz, de meia entrada, etc. Observem aqui, meio-dia é metade do dia. Meia-noite é metade da noite. E aí eu quero frisar uma coisa importante para vocês. Meio concorda com a palavra que ela está designando. Dia é uma palavra no masculino. Então, é meio-dia, metade do dia. Meia-noite é metade da noite. E noite é uma palavra feminina, por isso que é meia-noite. Tomem cuidado com uma coisa importante. Se a palavra meia não for no sentido de metade, ela vai ser substantivo, vai ser isso daqui, ó. Peraí que eu vou até mostrar para vocês. Vai ser isso daqui, gente, meia. Então, aquela historinha de falar assim, peraí que não está aparecendo minha meia, agora está mais ou menos aparecendo minha meia. Aquela historinha de falar assim, eu estou meia confusa, meia perdida, você é uma meia perdida,
ok? Você não é um pouco perdida. Se for no sentido de um pouco, é invariável. Então, é meio perdida, meio chateada. Agora, se for no sentido de metade, aí sim vai variar. Então, meia laranja, metade da laranja. Meia-noite, metade da noite. Ok? Fiquem atentos a isso. Como é que a gente fala essa hora aí, gente? Deixa a dúvidazinha aí para vocês. Eu tenho duas formas de falar essa hora. 12h30, que eu estou usando só os números cardinais, ou então meio-dia e meia. Por quê? Porque esse meia vai ser metade da hora. Hora é feminina. Então, meio-dia, metade do dia, mais meia hora, metade da hora. Fiquem atentos a isso. Aí, a partir de agora, vocês vão olhar assim e falar assim: não, professora, eu prefiro falar 12h30 mesmo. Tô entendendo qual é a de vocês. Alguns numerais, gente, pode desempenhar uma função própria de substantivo, pode substituir um substantivo aí. Outros podem designar uma função de adjetivo. E aí podem determinar um substantivo. É importante a gente ver isso. Por exemplo, galerinha, quando a gente tem aí um numeral que está especificando um substantivo, a gente chama de numeral adjetivo. E aí ele tem uma função sintática de adjunto adnominal desse substantivo, exprimindo a quantidade dele. Exemplo disso: os 3 estudantes receberam 2 livros para realizar o trabalho da escola. Então, aqui, eu tenho estudantes aqui, esse 3 especifica estudantes, então, é um numeral aqui com característica de adjetivo, por isso a gente chama de numeral adjetivo, e a função sintática desse numeral dentro da oração vai ser de adjunto adnominal, ou seja, juntinho, juntinho, especificando um nome. Quem é esse nome? É o meu estudante aqui. São os meus estudantes. Então, espero que esteja ficando bem claro aí para todo mundo. Aqui eu também tenho 2 livros. Eu tenho 2 especificando livros. Então, nesse caso, esse 2 aqui também tem uma característica de numeral adjetivo e uma função sintática de adjunto adnominal. Vamos praticar aqui alguns exercícios, amores. Esses exercícios estão no livro de vocês, fofinho no livro de vocês, ok? Deixa eu puxar aqui minha câmera para cá. Estão no livro de vocês, ok? A hipérbole, como sabemos, é uma figura de linguagem que consiste em exagerar de forma proposital o sentido da palavra ou expressão. Então, dentro desse contexto, é um recurso expressivo para potencializar a minha forma, a minha fala ali no meio do contexto, ok? Então, aqui está me pedindo a alternativa em que o numeral não foi empregado como uma hipérbole, não foi um exagero. Então, eu tenho 4 alternativas aqui que são de exagero e uma só que não é exagero. Carolina, de tudo que lhe dei para aceitar, 1000 versos cantei para lhe agradar. Então, olha aqui, será que é uma hipérbole? Queria gritar 700.000 vezes como são lindos burgueses. Nos tempos de meu pai, sobre estes galhos, com uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes. Em um raio de um sol dos teus cabelos, com um brilhante partir na luz explodente de 7 cores, revelando então 7.000 amores. Será que entre os bilhões e bilhões de estrelas que existem no universo, não haverá uma em torno da qual orbite o planeta com vida inteligente? Amores, esse está bem facinho, hein? A alternativa é letra E, tá, gente? Aqui não é uma hipérbole. Realmente a gente tem bilhões e bilhões de estrelas no universo, incontáveis, que a gente não sabe nem como mensurar. Eu não tenho como chorar por 7.000 amores, a não ser que eu seja, assim, extremamente, assim, amor geral, pan-amor. Eu também não tenho como chorar bilhões de vezes, eu teria, assim, desidratado. 700.000 vezes, eu teria perdido a voz, gente. E esse 1000 versos cantei para lhe agradar. Nossa, é muito amor por Carolina. Então é um exagero aí. Temos aqui alguns dados, quadrozinho de dados. Baseando-se nesses dados, complete as frases a seguir com o numeral adequado, escrito por extenso.
Não use algarismos. Então, tá pedindo para vocês escreverem por extenso aí, um por um, tá, gente? Colocamos aqui no primeiro para vocês, em um número de habitantes, Belo Horizonte ocupa o sexto lugar e Belém o 11º, ok? Então, está aí ordinal. No item B, Salvador ocupa a posição número 3 da tabela. Se eu tirasse essa posição, número, eu poderia colocar a terceira posição da tabela, ok? Então, como está posposto, a gente está usando aí o cardinal. Recife ocupa a 9ª posição da tabela, então, ordinal aí, bonitinho. Salvador tem aproximadamente o dobro da população de Porto Alegre, então eu estou usando um multiplicativo. Em Brasília vivem 2.789.769 pessoas. É gente demais. Item F, o Rio de Janeiro tem mais que o quádruplo de numeral de habitantes de Recife. Outro multiplicativo aí, ok, gente? Poderia colocar 4 vezes se fosse no texto, mas aqui a gente queria que vocês colocassem multiplicativo bonitinho. Então, quádruplo fica bem bonitinho aí. Pessoinhas, é o que nós temos para a nossa aula gravada de hoje. Beijocas a todos vocês. Foco, ok? Muitos estudos aí. E qualquer dúvida, gente, mandem mensagem, mandem um e-mail. A gente está aqui para ajudar, tá bom? Beijinhos, beijinhos.